Oi, gente, voltei quinta-feira certinho para trazer uma palavra para vocês. Hoje eu queria falar um versículo que eu já até compartilhei ontem, quer dizer, que é um versículo que marcou muito a minha vida, exatamente porque nós temos uma tendência de se isolar quando somos feridos, quando somos machucados. Ou quando acontece alguma situação que a gente se sente desconfortável, né? E esse versículo está em Provérbios 18:1. Só que antes eu queria falar tipos de isolamento, né? De afastamento, né? Na Bíblia, se a gente for olhar, em Provérbios fala, né, que quem se isola busca os seus próprios interesses, né? E que vai contra o bom senso. Mas nós vemos Jesus, muitas vezes na Bíblia, se afastando, se isolando por um tempo. E aí eu comecei a refletir um pouquinho sobre isso para entender, né, quando devemos e quando não devemos nos afastar ou quando devemos ou não devemos nos isolar. A Bíblia mostra algumas situações em Lucas, capítulo 5, versículo 16, que Jesus ele se retirou para orar. Quando as multidões começaram a vir sobre ele, né, e as demandas eram muito grandes, Jesus ele se afastava e ele ia buscar o Pai, ele ia buscar a direção, ele ia buscar a voz do Pai para saber o que ele deveria fazer, quais seriam os próximos passos. Então eu dividi o isolamento ou o afastamento em 3 tipos. Aquele que se isola porque está ferido, machucado. Aquele que se isola porque é egoísta. É egoísta, só pensa realmente nele, no que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E aquele que se isola para se preparar, para ouvir a voz de Deus, para entender, Deus, o que eu tenho que fazer agora? Qual é a tua direção? Qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Porque está tudo tão confuso. As multidões estão chegando, as situações estão me atropelando e eu não sei o que fazer. Eu não sei como lidar com tudo isso que está acontecendo. E isso serviu de lição para mim, porque nesses últimos dias eu tirei um tempo de afastamento, né? E eu sempre lembro do livro de Provérbios, né? Capítulo 18, versículo 1, que é um versículo que já me acompanha durante muitos anos, que fala, né, que quem se isola busca os seus próprios interesses. Então, eu ficava exatamente nessa crise, pensando, poxa, será que eu estou pensando só em mim? Será que tá errado fazer desse jeito ou dessa forma? E aí me veio as passagens, né? Quantas vezes Jesus se afastou para buscar a voz de Deus, para parar de ouvir a voz da multidão, porque a voz da multidão, a voz das pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes abafam a voz de Deus na nossa vida. E aí quando você pega o livro de Mateus, o capítulo 4, né, quando Jesus é tentado, eu acho muito interessante, porque a Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto, para esse momento de afastamento, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo levou ele nesse momento porque ele tinha algo para fazer. Ele queria preparar Jesus. Ele estava moldando, por mais que Jesus seja Deus, seja poderoso, tenha uma ligação íntima, ele tinha que passar por aquele processo de tentação quando afastado. E muitas vezes nós estamos passando por momentos assim. E nós devemos sim nos afastar, recuar, guardar o nosso coração e ouvir o que Deus tem para nós. E a minha pergunta para você hoje é: qual tipo de afastamento e isolamento você tem praticado na sua vida? Você tem se afastado porque você entende que você tem que ser direcionado pela voz de Deus? Você tem se afastado porque você está tão ferido, tão machucado, as pessoas conseguiram ferir teu coração de uma forma tão forte que você pensa o seguinte, quer saber? Eu não quero mais saber dessas pessoas, eu prefiro os cachorrinhos do que as pessoas, né?
Eu prefiro os animais, eu escuto muito isso, não sei se você escuta. Eu prefiro muito o meu cachorrinho que está em casa, que não faz a maldade que o ser humano faz. Só que a gente tem que entender que Deus nos criou para nos relacionar. E se relacionar não é fácil. Por quê? Porque a gente machuca o outro, porque às vezes, sem querer, você faz algo que você fere, que você machuca, que faz sangrar o coração das pessoas até que você ama, tá? Não é só de quem você é indiferente. Até porque para machucar a gente tem que ser pessoas que fazem parte da nossa vida. E eu quero te chamar essa reflexão hoje. Não se isole. Nós vivemos 2 anos, se eu não me engano, né? 2 anos de isolamento forçado por causa de uma pandemia. 2 anos onde ficamos trancados dentro de casa. Como foi difícil, né? E você não poder estar numa reunião de família. E aí, quando você passa por um momento desse, aí você valoriza. Poxa, minha família tem problema, meus amigos têm problema, mas que saudade que eu tenho daquele momento à mesa, aquele momento que eu podia sentar, ouvir, rir, gargalhar com os meus amigos, estar com eles. E nós ficamos 2 anos assim, né? Cada um sobreviveu do jeito que deu, né? E graças a Deus quem tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos fortaleceu muito nesses 2 anos de pandemia. Nós tiramos tempo para buscá-lo, nós oramos como nunca oramos na nossa vida. Eu digo a minha casa, nós fazemos reunião todos os dias, 10 horas da noite, com um grupo de pessoas, e orávamos, porque entendíamos que a resposta só podia vir de Deus, diante de uma fatalidade tão grande que foi a pandemia, quantas pessoas morreram. E hoje, com tudo normal, com todo mundo na rua, vivendo, você se isolando por uma dor, por uma ferida. E eu quero falar para você, não faça isso. Sabe por quê? Cada vez que você se isola mais, cada vez que você se afasta, o diabo ele tem uma arma poderosa contra você. Tem uma frase que eu gosto muito e é verdadeira. Soldado sozinho é soldado vencido. Toda vez que você está sozinho numa batalha, toda vez que você se isola, você é um soldado facilmente vencido. Porque você está sozinho, não tem ninguém para dar a mão para você. A Bíblia nos alerta o tempo todo, melhor serem 2 do que 1, né? Porque se um cair, o outro levanta. E a Bíblia tem vários versos falando sobre como é importante nós estarmos juntos, nós estarmos em comunhão. E qual é a maior ferramenta do diabo? Fazer com que a tua dor seja tão grande, a ponto de você desistir de se relacionar, a ponto de você falar assim, chega, eu não vou mais em igreja nenhuma, vou fazer o que lá? Olha, só tem gente problemática, só tem gente falsa, só tem gente assim, assado. Deixa eu falar uma coisa pra você, qualquer lugar você vai encontrar pessoas assim, porque pessoas têm defeitos, pessoas têm problemas, e é isso. E Deus fez exatamente assim para que a gente possa se lapidar, para que a gente possa se moldar, para que a gente possa aprender e entender que da mesma forma que eu fui ferido, eu firo. Da mesma forma que eu tenho que perdoar, eu também tenho que pedir perdão. Da mesma forma que falham comigo, eu falho com o outro. E essa reflexão possa entrar no seu coração. Se você parou de frequentar uma igreja, se você se decepcionou, eu quero pedir que o Espírito Santo visite a sua vida hoje e você possa entender ali é o lugar da tua cura, com todos os problemas. A tua família tem problema, mas é o lugar da tua cura. Os seus amigos têm problema, mas estar com eles é o lugar da tua cura. Estar com pessoas. Claro. Nós temos que saber com quem vamos sentar à mesa. Nós temos que saber com quem nós vamos partilhar o pão. Nós temos que saber para quem nós vamos abrir a nossa intimidade. Isso eu não tenho dúvida. Mas não se isole. Não fique longe. Entenda que o isolamento ou o afastamento ele é necessário? Em momentos decisivos da sua vida. Em momentos que você está confuso. Em momentos que você não sabe qual direção tomar. Em momentos que você precisa receber uma força do alto. Aí você vai lá e se afasta, como Jesus fazia. Jesus se retirava, ia para o monte orar.
Jesus se retirava, ia orar, ou levava alguns discípulos para orar com ele. Em alguns momentos decisivos, Jesus foi se preparar, foi buscar força, foi buscar direção. Que o nosso afastamento momentâneo seja para isso, para buscarmos força, para buscarmos direção, para buscarmos discernimento, mas não para nos afastarmos de todo mundo, de todas as pessoas, porque o mundo é ruim e as pessoas são ruins. Existem muitas pessoas boas, existem muitas pessoas que podem fazer muita diferença na sua vida. E se você pegar essa ferida e valorizar tanto ela, tanto ela, tanto ela, mais do que as pessoas que estão ao seu redor, você vai adoecer. E a minha palavra para você hoje é: não adoeça. Peça ao Espírito Santo, cura o meu coração. Espírito Santo, aumenta a minha esperança, me faz ter fé novamente, me faz acreditar novamente. Não me deixa ficar isolado, sozinho, um soldado vencido. Eu quero te chamar hoje para você deixar de ser um soldado vencido e sozinho e vir participar desse exército poderoso, que é o exército do reino dos céus, que é a igreja do Senhor Jesus. Tem lugar para você, tem lugar para você à mesa. Tem lugar para você à mesa. E a mesa que Deus preparou para você é uma mesa farta. É uma mesa que tem prosperidade, que tem cura, que tem tudo que você precisa. Não fuja da mesa. Não fuja da mesa com medo de encontrar Judas na mesa. Ah, mas Judas está sentado na mesa. Judas vai me trair. Jesus sabia. E sentou. E comeu. E lavou os pés. Querido, entenda. Às vezes faz parte do teu propósito passar por algumas feridas e algumas dores. E Deus hoje está falando isso para você. Vai doer, vai machucar, mas você vai chegar onde eu quero que você chegue. Você vai sentar na mesa. Você vai comer o melhor dessa terra. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Mas só se você não parar. Só se você não desistir. Só se você não desanimar. Só se você parar de olhar para a tua dor. A dor está grande. Entrega hoje a dor. Entrega hoje a dor no altar do Senhor e fala: Senhor, tô ferido, tô machucado, tô cansado, tô desanimado, mas renova a minha esperança, renova a minha fé, renova a minha força. Eu quero orar agora por você e pedir que o Espírito Santo esteja te renovando, te fortalecendo, te fazendo mais forte, te fazendo parar de olhar para a sua dor e para os seus problemas e olhar para a promessa, e olhar para aquilo, olhar para a mesa. Pensa agora numa mesa farta, numa mesa onde Deus prepara para te receber e vai te dar tudo aquilo que você tem sonhado e desejado. Para isso você precisa parar de culpar as pessoas, parar de olhar para a sua dor, parar de se isolar e receber a cura que vem de Deus, a cura que vem através das pessoas. Senhor, que essa palavra alcance esse coração que está assistindo essa palavra agora. E que o Senhor possa fazer uma grande obra na vida dessas pessoas que estarão assistindo esse vídeo. Querido, que Deus te abençoe, que Deus cure o teu coração, que Deus restaure a sua fé, que Deus te dê esperança, que você não fique no meio do caminho. Eu conheço muitas pessoas que ficaram no meio do caminho e isso entristece muito o meu coração. Pessoas que ficaram no meio do caminho porque reclamaram, porque a dor delas era muito grande. E elas tinham motivo. Eu não estou dizendo aqui que não existem motivos, existem. Coisas ruins acontecem. Mas deixa eu falar, não deixa o ruim ser melhor do que o sobrenatural que vai acontecer na sua vida. Eu quero pedir que o Espírito Santo esteja ministrando sobre o seu coração essa semana, esses dias. E que você possa viver o melhor tempo de Deus. Entendendo que a sua expectativa não tem que estar nas pessoas. Tem que estar num grande projeto que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que você receba a força do alto, a força que vem de Deus, para se relacionar, para amar, para ser amado e até mesmo para ser ferido. Que Deus te abençoe.